Boa noite. Mais uma vez aqui pelo C-Chat, assim, hoje com um convidado mais que especial, o deputado Luciano Dutti, né, relator da PL 399, né, que é a PL que regulamenta o cultivo por pessoa jurídica. Boa noite, Adilson. Hoje, 1980, hoje a conversa com o deputado Luciano Dutti. Né? Ele é o relator da PL 399, que é o que regulamenta. Né? Pedrão, abraço. Vitor, a mensagem que precisa conversar, pode deixar. Leandro, pô, que bacana, hoje todo mundo entrando. Eu não sei se o pessoal do PL já entrou também. Luciano Dutti já entrou aqui, só preciso que ele coloque ali para entrar na live. Leandro, parabéns que hoje é seu aniversário, não esqueci não, viu? Forte abraço, Leandro. Bem, estamos só aguardando o deputado Luciano Dutti aí, que parece que já está na live, mas para entrar, para a gente começar o bate-papo aí, Marcel, obrigado aí por você estar aí com a gente. Então, hoje, a conversa com o deputado Luciano Dutti, né? Vamos conversar, doutora Vanderly, abraço, sobre a PL 399. Né? Ele que é o relator dessa PL, que regulamenta a questão do cultivo para fins medicinais, de ciência industriais, né, por pessoas jurídicas. Deputado, vou pedir para alguém aí do C-Chat, qualquer coisa, dar uma ligadinha aí para o senhor se estiver tendo algum problema. Deixa eu colocar aqui. Olá, mãe, tudo bom? Boa noite. A Michele, então, Michele, ele entrou, mas ele tem que colocar para entrar. Então, é ele que manda o convite e eu aceito. Né? Mas espera que eu vou pedir para ajudar, só um minutinho. Doutor Laerte. Espera que eu estou conversando aqui com o pessoal do C-Chat para a gente resolver isso daí. Michele, vamos lá. A Michele é da equipe do deputado Luciano Dutti que conseguiu esse horário. Opa, agora sim. Valeu. Já está carregando aqui. Pronto. Peguei. Boa noite, deputado. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Pedro. Tudo bem? E você? Tudo jóia? Tudo jóia. Primeiro, em nome do C-Chat, né, gostaria de agradecer o senhor e a sua equipe, né, em especial a Michele, que tanto nos ajudou a conseguir esse espaço na sua agenda, que eu sei que não é fácil, não. Então, deputado, se me permite, né, vou fazer do longo curto quando eu falo a respeito do currículo do senhor, né? O deputado Luciano Dutti, né, deputado federal pelo Paraná, né, não é o primeiro cargo eletivo dele, ele já foi deputado estadual também pelo Paraná, vice-prefeito e prefeito de Curitiba. Né, e antes disso tudo, né, médico, né, foi médico da prefeitura e secretário
da saúde do município de Curitiba, né, formado numa das melhores universidades do país, que é a PUC do Paraná. É pediatra, fez residência no Instituto de Medicina e Cirurgia do Paraná e tem uma subespecialização em pneumologia infantil, né, que foi feito na Universidade Studi di Roma, na Itália, e também em administração pública. Casado com a médica pediatra, doutora, como é que fala o nome dela? É Marie Salete Del Pratiducci, né? Na qual tem 2 filhos. Deputado, seus filhos são médicos também? Também são médicos. O Ricardo é oftalmo e a Renata é neuromuscular. Nossa, eu imagino que um almoço de família é quase que um simpósio médico, né? Não, pior que o Ferro também é cardiologista, daí fica mais difícil aí. Deputado, assim, na sua formação, né, médica, na sua residência, ou mesmo na sua subespecialização na Itália, né, o senhor já tinha ouvido falar da ferramenta da cannabis como terapia? Não, Pedro, não. Nesse período não se falava sobre a questão da cannabis. Acho que era muito restrito a questão da cannabis, no conhecimento, pelo menos, e nas oportunidades da gente saber das diversas finalidades terapêuticas que a cannabis tem, como hoje. Nos últimos anos, principalmente, eu acho assim que nos últimos 6, 7 anos, isso se tornou muito mais evidente, né? A partir dos conhecimentos e tudo mais. Eu sou formado na década de 80, já tenho um tempinho de estrada aí, né? E nessa época não se falava, praticamente se falava, maconha era uma droga e pronto, né? Tá? Agora não, agora você já trata isso em um outro viés, em uma outra vertente, né? E que eu aprendi bastante, na verdade, desde quando eu me tornei relator do projeto da cannabis. Tinha algum conhecimento muito pequeno anterior, mas quando me tornei relator, comecei a estudar bastante, comecei a ver várias experiências, vários relatos de pais, de famílias, né? E vendo o que acontece no mundo também, daí a gente começou a ver assim as possibilidades grandes terapêuticas que existem hoje com o uso da cannabis. Então, acho que foi um conhecimento muito mais recente para mim do que um conhecimento anterior. E sabe, deputado, eu passei, posso dizer, pelo mesmo problema que o senhor. Eu me formei em 2000. Vamos Né? tirar o Então, senhor fora, fica mais fácil, né? Tá certo. Desculpe, Vamos tirar o deputado. doutor e o senhor fora, daí eu te falo melhor. Daí. Perfeito. Eu me formei em 2000, né, e não tive na faculdade nada sobre o sistema endocannabinoide que o senhor vê que hoje, né, ele é muito importante. Deputado? Estou ouvindo, eu estou prestando atenção. Tá. Perfeito. Que é muito, né, muito importante. Eu também não tive e acho que até hoje não é dado na maioria das faculdades de medicina do país. Não vou falar em todas, mas acho que na maioria esse tema também não é abordado. Eu sei que há muito tempo, né, o senhor deixou, né, de ser médico de alguns para ser médicos de muitos, né, quando o senhor entrou na vida pública. O senhor teve oportunidade, desculpe, o deputado teve oportunidade de prescrever a cannabis, ou se o deputado conhece alguém que usa ou que prescreveu, né, alguém próximo do deputado, que o senhor confie, qual que é a impressão que o senhor tem disso? Olha, eu nunca prescrevi, eu deixei de clinicar, de atender em consultório no ano 2000, tá? Já tem 20 anos que deixei de atender em consultório por uma decisão mesmo de deixar de fazer saúde individual para fazer saúde coletiva, né? Principalmente como secretário da saúde e nessa parte mais de saúde pública mesmo. E assim, eu conheço pessoas
que utilizam o medicamento de cannabis para algumas patologias, principalmente assim na área de dores crônicas, mais até, e conheço daí relatos, muitos relatos daí de outras patologias que eu fui, assim, ao longo desses 2 anos que eu fui conversando com pessoas que usam, ou familiares que usam nos seus filhos, né? Esse conhecimento mais recente, né? Mais recente. Mas eu nunca prescrevi, nunca fui médico prescritor, não. Mas a impressão que o senhor tem desses relatos que o senhor tem é que é uma ferramenta que Nossa, tem sua indicação. total. Nossa, eu vi cada relato que você não... você prescreve, entendeu? Então você vê todo dia no teu consultório, vê o resultado no teu consultório. Eu vejo o resultado das pessoas me contarem. Mas os relatos são muito emocionantes, né? Você vê relatos de crianças. Ó, eu trabalhei em hospital há muito tempo, Pedro, tá? E fazendo plantão, muito tempo em hospital de pediatria, tá? E plantão você toca a urgência ali, mas toca dentro do hospital também. Então, crises convulsivas repetidas na mesma criança, várias vezes no dia, e você fazendo benzodiazepina, tal, tentando tirar, fazendo endovenoso, tenta tirar da crise convulsiva, daqui a pouco a enfermagem te chama de novo, doutor, está convulsionando de novo, e você vai lá nas diversas tentativas terapêuticas, sem saber exatamente o que a gente conhece hoje, né? Das síndromes, das doenças raras, e também do uso da cannabis nesses casos que você vê que criança com 30, 40 crises convulsivas em um dia, né, por dia, imagina o sofrimento da mãe, né? Imagina, eu fico imaginando uma mãe em casa, agora eu sou avô, né? Fico imaginando uma criança convulsionando várias vezes ao dia, né? E hoje você tem uma ferramenta ali que você pode, que se você usar ela de forma correta, você deixa a criança sem nenhuma convulsão por dia. Você imagina a diferença que é isso na vida da criança e das famílias, né? Então, acho que esses relatos a gente ouve, né? Você ouve, acho que direto, mas eu comecei a ouvir muito isso nos últimos 2 anos. Então, isso mudou muito meus conceitos, assim. E assim, eu sou uma pessoa que... E você também ouve também esses relatos em outras patologias. Eu vi relatos em Alzheimer, relatos muito bonitos de Alzheimer, relatos em Parkinson, em dores crônicas, nas questões da quimioterapia com os vômitos que, né, que se tornam assim, que você não consegue diminuir, você acaba diminuindo. Então, assim, eu acho assim, acho que hoje é uma ferramenta que você não pode dizer que resolve tudo, né? Você não pode dizer assim, a cannabis resolve tudo. Resolve de unha encravada até queda de cabelo. Não é isso, né? Na verdade? Então, assim, é uma ferramenta que tem suas indicações e que acho que a pesquisa que não está andando poderia promover outras possibilidades ou adequar melhor as possibilidades que existem hoje, né? Então, eu acredito muito na possibilidade da pesquisa poder avançar muito em pesquisa, igual Israel faz, né? Israel avançou muito, começou pela pesquisa, Israel começou pela pesquisa. Então, acho que nós temos uma oportunidade grande de poder fazer isso aqui no Brasil, com todas as possibilidades que nós temos, tanto no cultivo, na pesquisa, com profissionais qualificados para prescrever. O Brasil é um dos países que mais tem trabalhos científicos publicados. Você pega um acervo que tem no mundo inteiro, se eu não me engano, salvo engano meu, 18% dos trabalhos publicados no mundo, 18% é do Brasil. São de médicos ou profissionais brasileiros, pesquisadores brasileiros. Então, nós não estamos dando essa oportunidade de avançar nisso, né, com essas condições todas que são impostas no nosso país, essa dificuldade toda que é para a gente poder avançar. Não tenha dúvida, né? E assim, eu faço cirurgia para epilepsia, né? Então, a minha rotina era ver, né, crianças assim com crises convulsivas refratárias. Se é desesperador para a gente, imagine para uma mãe, né? É desesperador. Deputado, então, assim, só para... acredito que nem todo mundo esteja na mesma página, né? Então, eu queria saber como é que veio o convite, né, para o senhor ser o relator da PL 399. Né? Para quem não sabe, a PL 399 é a PL que regulamenta o cultivo por pessoa jurídica. Se eu falar alguma besteira, o senhor, por favor, me corrija.
por pessoa jurídica com a finalidade médico-industrial e de pesquisa, né? E isso está em trâmite nesse momento, né? E um dos nossos principais defensores é o deputado Luciano Dutti. Mas como é que veio esse convite para o senhor? Olha, o PL 399 ele é de 2015, tá? Ele estava em um pacote que tem outros PLs também que tratam de assuntos correlatos, né, com diferenças. E o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele escolheu o 399 porque ele achou que era o PL com menos complexidade para você poder avançar. Tá? E a gente acabou sendo escolhido para ser o relator, né? E me deu toda a possibilidade de poder estar trabalhando o PL nas diversas possibilidades que a gente podia fazer para poder aprovar, mas poder avançar também no Brasil em vários outros segmentos. E eu tive a felicidade de ser escolhido o relator. O Paulo Teixeira foi escolhido como presidente da comissão, né? Uma comissão muito consistente, que se dedica bastante, né? Com pessoas interessadas também no assunto. Fizemos aí já 13 audiências públicas antes da pandemia, e audiências públicas muito importantes, ouvindo familiares, ouvindo pesquisadores, médicos prescritores, quem é a favor, quem é contra. E a gente ouviu muita gente, visitou o Uruguai e a Colômbia, duas experiências que existem aí ao nosso redor aqui, né? Estudamos o que o Canadá faz, o que os outros países estão fazendo e montamos um substitutivo, Pedro, que acho que abrange quase tudo, assim, né? Ele não é o melhor de todos e não é o pior de todos também, entendeu? É um substitutivo que acho que dá conta bem, né, de fazer um grande avanço, e eu acho, ele é tão completo que eu acho que ele vai ser uma referência não só no Brasil, mas para o mundo, como um projeto que possa atender tanto a área médica, a área humana, a área veterinária também, atender bem a pesquisa e atender bem também a área industrial. Tá? A área industrial que eu digo, daí as possibilidades do cânhamo, né? Que você tem diversas possibilidades industriais para ele. Então, acho que a gente está assim, em um caminho muito bom, que eu espero, assim, eu tenho uma expectativa muito positiva, que a gente possa realmente avançar, aprovar esse projeto aí ainda este ano, espero eu, que a gente consiga, aí depois do segundo turno, há uma conversa que após o segundo turno, a gente, talvez a gente peça urgência e possa colocar em plenário e poder votar ele, vencer as resistências, que são resistências de pessoas, que são resistências ideológicas, na verdade, né? Resistência ideológica, ou de quem não leu o projeto, ou quem acha que vai liberar a droga no Brasil, e não tem nada a ver com isso, né? Nosso projeto tem uma consistência técnica muito forte. Deputado, e no seu placar mental, o senhor acha que vai ser uma votação apertada ou que a gente tenha assim, uma chance de passar isso com uma certa facilidade? E depois dessa votação, o senhor vê assim, aonde pode ocorrer, em todo esse trâmite até a aplicação da lei, aonde possa existir outros gargalos? Eu acho assim, eu acho que na Câmara passa com muita discussão, com uma discussão de coisas que tem no projeto e de coisas que não tem no projeto, tá? Acho que passa, mas ele passa porque a gente fez um caminho muito positivo, deixou algumas coisas de fora, que eu acho que se ele tivesse de cara no projeto, o projeto já não passaria já de cara. Então, eu acho que a gente fez a coisa certa e deixou do tamanho certo o projeto. Então, acho que ele passa na Câmara, não para, acho que ele passa bem. Diria que passa bem, entendeu? Passa bem. Não passa assim com 100%, mas passa bem. Passa lá com 75%, 70% dos votos. Acho que essa que é o meu sentimento. Depois, ele vai ter que ir para o Senado. Tá? A gente não teve ainda uma articulação dentro do Senado com o projeto. Se ele indo para o Senado, eu acho que ele indo para o Senado e sendo aprovado no Senado sem mudança nenhuma, do jeito que ele for, se ele for aprovado no Senado,
ele vai daí para o presidente sancionar. O que ele vai sancionar, o que ele não vai sancionar, eu não sei. Daí. Entendeu? Ele vai ter que fazer uma conversa madura daí e tal, para tentar ver. Se ele vetar algumas coisas que estão no projeto, tá? Daí vai voltar para a Câmara e para o Senado manterem ou derrubarem o veto do presidente. Então é um trâmite, assim, é um trâmite político que ele não é tão rápido de acontecer. Ele tem um prazo que eu espero, assim, que o ano que vem, porque a expectativa nossa era esse ano, tá, Pedro? Assim, de a gente poder... porque, assim, antes da pandemia, ele poderia ser aprovado simplesmente na comissão, e nós temos ampla maioria na comissão. Só iria para a Câmara, para o plenário da Câmara, se houvesse um requerimento de 51 deputados, e teria que ser aprovado na Câmara isso aí. Então, acho que hoje já estaria no Senado esse projeto e talvez já estivesse sendo votado no Senado e talvez já pudesse estar indo para o presidente. Mas agora, com a pandemia, muda todo esse trâmite. Nós vamos tentar aprovar ele no plenário da Câmara ainda este ano para ir para o Senado na sequência e ver o que acontece lá. Só dando um recado aí para o Adilson, para a doutora Vanderly, para a doutora Cíntia, estou lendo a pergunta de vocês, eu só não estou fazendo porque a gente vai estar conversando sobre essas perguntas, elas estão aqui, mas eu estou lendo. E uma delas é essa daqui, né? Que tem muita gente falando aí que é uma coisa que a gente escuta muito, que o que impede a evolução dessa pauta é o que é conhecido como BBB, né, que não tem nada a ver com aquele programa de televisão, né, que é a bancada parlamentar conhecida como Bala, Boi e Bíblia, que seria a bancada, né, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, os ruralistas e os evangélicos. Né? Então, é o Bala, Boi e Bíblia. O senhor acha, né, o senhor representa, né, um dos estados aonde se destaca na produção agrícola, né? O Paraná, ele é responsável aí pelo menos 30% de toda a produção de grãos no Brasil. Né? Com todo esse potencial agrícola que nós temos, né? Que o brasileiro sabe plantar, né? Por que a bancada ruralista não é a favor desse projeto ou, na verdade, eles estão com a gente nessa batalha? Não, eu acho que existe assim em todas as bancadas partidárias de partidos, em todas elas nós temos pessoas favoráveis. Não tem nenhuma bancada que todo mundo seja contra. Aliás, em boa parte das bancadas a maioria é a favor, tá? Então, assim, até dos evangélicos. Tem gente que é da bancada evangélica, que representa partido do segmento evangélico e que é a favor. Tá bom. Não vou citar o nome. Não precisa. Muito importante, que é a favor, já declarou isso para a gente em uma reunião, entre outras pessoas. Tá? Na bancada ruralista, muita gente é a favor. Muita gente que entende, que leu tem que ser mesmo. Que conhece o projeto é a favor. Não tem motivo para ser contra. Como é que a pessoa que é da bancada ruralista vai ser contra o plantio de cânhamo industrial? Não vai ser contra. Por que vai ser contra o plantio de cannabis medicinal, psicoativa ou não psicoativa, com todos os níveis de segurança previstos no projeto? Não vai ser contra. E por que vai ser contra daí a indústria farmacêutica poder plantar aqui ou comprar aqui e produzir o medicamento aqui e vender mais barato? Não vai ser contra. Entendeu? Por isso a gente tem uma segurança de que... Porque se você fosse somar todas essas bancadas, elas são maioria. Você vai somar todas essas bancadas. E na bancada também da Bala, acredita, da Bala também, né, que é o pessoal da área da segurança, que mais lida com a questão da segurança, também muitas pessoas, nós já conversamos com várias pessoas, todas elas também, dentro dessas condições, nós somos favoráveis. Então, assim, qual que é a discussão? As pessoas, às vezes, não leem o projeto, porque muita gente está discutindo se nós vamos liberar, entendeu? A gente não vai liberar, a gente vai liberar para o medicamento, entendeu? E ele faz essa confusão toda. E tem gente que tem interesse em fazer essa confusão toda. Claro. E, deputado, será que assim a gente não consegue, né,
Com tudo isso que o senhor falou, que assim, concordamos em grau, número e gênero com o senhor a esse respeito. O que a gente precisa fazer para trazer a nossa ministra da Agricultura para mais perto dessa ideia e, de repente, ser fazer esse meio de campo junto ao presidente? Né? O que falta para a gente conseguir? Existe um pouco a dificuldade do momento atual com a questão da pandemia, de você conseguir fazer reuniões mais próximas, mais organizadas. Ela, lógico, ela tenta manter também uma posição de governo. A Tereza Cristina é uma pessoa, eu conheço bem ela, é uma pessoa que tem a cabeça aberta, assim, no sentido de entender. Todo mundo fala isso. Tem pessoas da equipe dela, que também não cabe, que me ajudaram bastante no processo todo. Hoje, o projeto tem questões que já foram trazidas pelo próprio Ministério da Agricultura para a gente de forma informal, tá? De forma como a Anvisa também traz situações informais, de forma informal, para a gente incluir no projeto, para dar mais consistência ao projeto. Então, a gente tem conversado com todo mundo para deixar o projeto de uma forma bem segura, assim, bem aceitável. Então, é porque quando a pessoa vai ler o projeto, vai entender que o projeto é bom para o Brasil, é bom para os pacientes e é bom para a economia do Brasil também. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não tem motivo para você ser contra. Porque plantio de cannabis ou medicinal sem autorização ilegal já existe no Brasil. Já existe, e aos montes. Esse não é o problema. O Ministério da Justiça tinha que estar lá cuidando disso e não cuidando, Sim, sendo contra do projeto, entendeu? Né? Exatamente. Se você quer comprar um baseado, você vai na esquina e compra. Né? Você vai ali na esquina e compra, não tem. Entendeu? Hoje é a coisa mais fácil você conseguir isso. Então, não é. E o projeto não traz nada disso, entendeu? Não trata desse assunto. Né? Por isso que o projeto é um projeto bom. Exatamente, aí, aproveitando para responder a doutora Vanderly, a questão do plantio individual, né, o plantio em pessoa física, não faz parte desse projeto. Existem outros projetos que tratam sobre esse assunto, né, mas nesse projeto é pessoa jurídica e para fins medicinais, industriais e de pesquisa. Né? Esse é o foco desse projeto. Deputado, então, assim, o senhor que tem um trânsito livre, né, por todos esses, pelo Senado, pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, tudo, na sua opinião, o problema é ideológico, é preconceito ou é falta de conhecimento mesmo? Eu diria que é os três. Eu diria que são as três coisas. Tá? Muita gente é contra porque não lê. Tá? Nós participamos de uma reunião com a Igreja Católica recentemente e daí eu pedi para eles lerem o projeto, porque tinha um posicionamento contrário, né, mas ninguém tinha lido o projeto. Porque é de ouvir falar, né? Muita gente se emprenha pelo ouvido, né? Então, não dá para se emprenhar pelo ouvido, tem que ler o projeto, né? Tem que ir lá e ler, tá? Tem muitos que é questão ideológica mesmo, que é a minoria, tá? Mas é o que faz o barulho, tá? É o que faz o barulho. Tá? Que a questão é ideológica mesmo, falando um monte de bobagem a respeito. E a questão, junto com a ideológica, entra o preconceito também, né? Mistura um pouco o preconceito com a ideológica, entendeu? Mas, e a falta de conhecimento? É preguiça? É o principal. Eu também acho. Eu acho que é preguiça de ler, talvez, entendeu? É preguiça de ler o projeto. Porque se pegar o projeto e ler, vai ver que o projeto não tem nada disso que as pessoas colocam. Deputado, às vezes a gente tem a impressão que em alguns assuntos parte do Congresso se distanciam. Quando eu digo parte do Congresso, eu vou até mudar depois que o senhor falou, né, que talvez a gente passe pelo Congresso com um certo respiro, vou colocar como partes do governo, né, se distanciam dos desejos da população. Por exemplo, teve um material publicado pela senadora Mara Gabrilli, né, que ela pegou uma pesquisa do Data Senado e ela publica o seguinte, né, que 3 entre 4 brasileiros são a favor da cannabis medicinal. 79% dos entrevistados são a favor que a cannabis medicinal seja distribuída pelo SUS.
75% dos entrevistados são a favor da produção de produtos à base de cannabis no Brasil. E 90% dos entrevistados não conhecem ninguém que usa essa ferramenta terapêutica, que, na minha opinião, já mostra um problema de acesso. Porque, assim, com tanto apoio popular que a gente tem, por que isso não está indo mais rápido? Por que a gente não tem uma segurança maior, que isso vai ter uma folga no Senado? Como é que o senhor interpreta isso? Olha, Pedro, eu acho assim, a Mara Gabrilli, a senadora Mara Gabrilli é uma senadora, uma mulher que entende bastante do assunto, estuda bastante. Ela utiliza até e melhorou muito a qualidade de vida, segundo ela mesmo divulga isso, né, coloca isso, e fez um belo trabalho com essa pesquisa, como ela tem uma bela cartilha a respeito de vários estudos de pesquisa sobre cannabis. Então, assim, acho que a pesquisa é muito boa para mostrar que qualquer pessoa, porque a gente usa vários outros tipos de drogas também, né, usa vários tipos de drogas para diversos tipos de situações. E essa é mais uma possibilidade terapêutica que existe. É mais uma possibilidade terapêutica que existe para determinadas situações que, às vezes, a gente não consegue resolver com o arsenal terapêutico que nós temos hoje. Né? Então, essa é uma possibilidade. Então, quando você pode ampliar o arsenal terapêutico, e você não vai ampliar o arsenal terapêutico, não vai aumentar as suas possibilidades terapêuticas de melhoria da qualidade de vida de uma pessoa, você tem que usar todas elas que estão disponíveis. Né? Então, assim, eu acho que essa que é a questão principal, entendeu? E que a gente que é da área entende como isso uma coisa normal de você estar... E as pessoas simples que responderam à pesquisa, já quase 80% é a favor. Porque as pessoas estão entendendo que é mais uma possibilidade terapêutica que ela tem. E porque, com certeza, talvez ela tenha ouvido já experiências, exemplos de outras pessoas. Né? Então, assim, eu acho que essa é a questão principal, e que acho que essa pesquisa traz isso de forma muito clara, né? Que a gente tem que continuar mesmo, estar no caminho certo, e acho que o Brasil tem que avançar nessa história, e principalmente incluindo a pesquisa nessa discussão, né? Porque se só vai avançar com pesquisa. E a outra coisa que para mim é importante, assim, a gente tem falado bastante, da questão dos produtos, né? Dos produtos à base de cannabis. Tem os produtos e tem os medicamentos, né? São duas coisas diferentes. Produtos e medicamentos, tá? E nós temos no Brasil hoje a produção de produtos, que há um laboratório nacional aqui de Toledo, produziu agora um produto à base de CBD, de 200 miligramas, que me parece que aconteceu uma coisa, não sei se você ficou sabendo, Pedro, né? Parece que a Fiocruz fez um contrato sigiloso com esse laboratório para comprar só CBD, produto com 200 miligramas de CBD, e para daí colocar para o SUS. A gente sabe, e o produto feito por esse laboratório, o extrato é importado, vem do Canadá. Então, o Canadá planta, extrai lá e vende para nós. Entendeu? Vende para o laboratório, com o preço lá em cima. Agora, você imagina como esse produto chega nas nossas farmácias por mais de R$2.000 o frasco. Né? Então, esse é o absurdo. Você não querer cultivar a potência que o Brasil tem, com a capacidade agrícola que o Brasil tem, podendo fazer um boom aqui no Brasil. Não, nós estamos importando. E lógico que o Uruguai está torcendo para isso. Entendeu? A Argentina Sim. agora vai torcer para isso. A Colômbia torce para que a gente não tenha nenhuma lei aqui mesmo, entendeu? Porque a RDC da Anvisa permite que você produza medicamento no Brasil com extrato importado, com o custo lá em cima. Né? Então, assim, e o que a gente quer? A gente quer produzir aqui no Brasil, produzir o medicamento, o produto aqui no Brasil, e vender aqui no Brasil, ou vender para o SUS, e o SUS distribuir de graça para a população com preço lá embaixo. Né? Essa que é permitir que as associações possam continuar produzindo seus produtos, que a associação produz produto à base de cannabis, poder continuar produzindo seus produtos com qualidade, com controle, sabendo o que está produzindo e quanto está produzindo. E a outra coisa que você que é médico prescritor sabe, que não adianta só produto à base de CBD. Que muitas
das questões não é só a possibilidade, são os outros canabinóides que estar presentes. O THC em muita patologia tem que estar presente também. Então, se vai vender CBD puro, vai resolver o quê? Vai resolver 3, 4 mil pessoas? Né? Entendeu? Não, não é essa a questão. Né? A questão que nós estamos discutindo é uma questão muito mais ampla, né? Que precisa ter um conhecimento técnico daí para as pessoas, não é só no achismo que as pessoas vão querer resolver essa questão. Para quê? Para tentar bloquear o avanço do projeto, então estão fazendo isso. Dentro da resposta do senhor, até a gente entrou no que seria a próxima pergunta, mas antes, né, eu comecei essa live com duas coisas na minha cabeça, né? Que eu não ia fazer pergunta diretamente daquilo que estava sendo postado, até eu terminar as perguntas que eu tenho aqui, e que eu ia deixar para agradecer todo mundo no final. Mas teve duas situações que eu vou ter que eu mesmo me sabotar. A primeira, né, agradecer, né, que te mandou um abraço, que foi o Bacelar. Né? O Bacelar está nos assistindo. O Bacelar é um CEO, né, de uma empresa, né, chamada VerdeMed, entendeu? Que tem um investimento em pesquisa muito grande. Ele está com a operação fora do país, justamente porque o país parece que não quer o investimento dele e a geração de empregos dele aqui. Ele, infelizmente, está fazendo isso em outro país. Então, aproveito e já mando um beijo para minha professora Anair, para Cristal Chopp, para Mari da Atual Mania. Mas a pergunta foi do Dr. Laerte, é um médico conhecido, ele trata doenças celíacas com canabidiol, que ele falou assim, né? O gostoso dessa conversa, né, é porque é conversa entre dois médicos. Então, eu entendo perfeitamente o seu raciocínio quando você fala, porque, além de deputado, é uma pessoa da ciência que tem uma formação científica, né, uma técnica. Né? Qual que é a opinião sua do nosso colega de profissão, Osmar Terra? Né? Foi a pergunta do Laerte, eu achei assim, né, interessante, que ele pergunta assim, não é como político, não, entendeu? É como médico, assim, como é que o senhor interpreta aquilo? Bom, eu não dá nem para interpretar, porque ia morrer só 2.500 pessoas de Covid, 2.100, se não me engano, né? Então, né, que é tudo uma bobagem isso aqui. Né? Então, assim, então acho que começa por aí. Então, daí entra a questão ideológica, não entra nem a questão de profissional. Ele olha, foi o secretário de Estado da Saúde, secretário de Estado do Rio Grande do Sul na área da saúde, foi presidente do Conasems, né? Mas agora Preconceito. ele entrou em outro... Preconceito. Preconceito Preconceito. Preconceito. entrou num outro eixo. Ele não entrou no eixo ideológico. Ele está no eixo ideológico, né? Então ele defende coisas que depois ele tem que parar de falar porque viu que aquela defesa dele não tinha nenhum sentido. Ele vai parar de falar isso quando tiver alguém muito próximo dele que vai precisar usar um medicamento à base de cannabis e vai ver que resolve, entendeu? Porque não dá para... Nem cabe comentar. Exatamente, melhor até pular. Aí o Leandro também está falando da Health Meds, realmente, assim, várias outras empresas estão plantando e gerando empregos fora do país. Mas quando o senhor falou, né, da Argentina e do Uruguai, né, era a próxima pergunta. Né? O Brasil sempre se destacou na pesquisa com cannabis. Né? Um dos artigos de maior relevância nacional é um publicado pelo professor Carlini, né, na década de 80, que ele faz junto com o professor Sanvito da Santa Casa e com o professor Rafael Mechulan, sobre epilepsia. Foi o primeiro trabalho duplo cego que foi feito para epilepsia nesse modelo. Então, assim, há 40 anos atrás, a gente já conseguia fazer pouca coisa, mas a gente conseguia. Né? E nesses 40 anos, né, Argentina, Colômbia, Uruguai, praticamente nos atropelaram nesse sentido. Né? Então, a gente está deixando de ser o protagonista de uma história para ser um ator coadjuvante. Né? E o Poder Executivo parece que ele simplesmente ignora essa situação. O que a gente poderia fazer para sensibilizar o Executivo frente a esse problema? Na Câmara dos Deputados estamos muito bem representados
pelo senhor e por outros deputados que apoiam essa pauta, mas no executivo, como é que a gente faz isso? Eu acho que, assim, não é tão simples, né? Não é tão simples. Eu acho que porque por questões de quem está, de como que está o governo, como que o governo é constituído, né? E a falta de entendimento que existe sobre o assunto. Eu acho assim que a gente hoje tem que, acho que o principal nesse momento é tentar aprovar na Câmara, sabe? A gente conseguir aprovar bem o projeto na Câmara, aprovar ainda este ano, porque daí a gente tem um tempo melhor no começo do ano que vem, de poder fazer um salto ali no Senado, mostrar, porque tem muitos senadores que entendem, porque tem a turma do contra também ali, muito forte, mas acho que ainda tem maioria no Senado. E daí, depois de aprovar no Senado, acho que é a hora de a gente entrar na questão do governo. A gente tem que ir vencendo etapas, não tem como a gente não ir vencendo etapas nessa situação, né? E veja assim que principalmente o ministro da Economia ou da Agricultura e até o da Saúde, acho que os três ministros teriam que ter um entendimento melhor do que isso representa em termos econômicos para o nosso país. Porque em termos, se fala no mundo, e não sou eu que falo, se fala em 160 bilhões de dólares girando nos próximos anos com o mercado da cannabis, o mercado legal da cannabis, né, em torno disso. E nós temos plenas condições aqui no Brasil de disputarmos a cabeça disso, com a China, que está mais avançada, muito mais avançada do que os outros países, com os Estados Unidos, com esses países, porque nós temos um mercado interno muito forte, de mais de 200 milhões de pessoas, tem uma capacidade agrícola muito forte, muito sofisticada, muito forte, são os grandes exportadores de alimento para o mundo. Tá? Então, se a gente juntar tudo isso e estimular esse segmento, com certeza a gente vai para as cabeças num segmento novo que não está explorado no Brasil. Nós temos que abrir outras possibilidades no nosso país. Né? Acho que essa é uma possibilidade grande. A possibilidade da parte industrial, de você trabalhar a questão industrial do cânhamo, da cannabis aqui no Brasil, também é uma outra possibilidade grande de você exportar já produtos prontos aqui do nosso país. Então, eu acho assim que nós temos muitas coisas que poderiam, se a gente avançasse no projeto, para que nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, nós estivéssemos sendo um mercado mais, um mercado consumidor forte, mas um mercado exportador também forte. Mais forte, né? Ainda. Mais forte ainda. Deputado, muitas vezes parece, né, que a esfera estadual ela entende melhor as necessidades de algumas pessoas. Eu não sei se pela proximidade, né? Então a gente vê o governador do Ceará, Camilo Santana, fez diversos seminários sobre lá no CESAL, até fui convidado para um deles sobre a cannabis medicinal, né? O deputado, né, o Mink, né, na tentativa de uma regulamentação do cultivo no estado do Rio de Janeiro. Essas iniciativas estaduais, de alguma forma, causaram ou causam alguma repercussão em esfera na esfera federal, alguma coisa assim ou não? Olha, eu acho que isso ajuda bastante na mobilização das pessoas, dos segmentos, principalmente aqui no Paraná. Nós temos um deputado estadual também, que é o Goura, o deputado Goura, que é um deputado também atuante nesse segmento, um deputado que milita, fez inclusive um projeto para disponibilizar medicamento à base de cannabis pelo governo do estado, né, que está em discussão. Mas, enfim, acho que tem vários. Quanto mais pessoas forem discutindo, se torna muito mais fácil. Agora, a regulamentação do cultivo no Brasil, ela obrigatoriamente tem que passar pela Câmara Federal, pelo Senado, é um projeto nacional daí. Deputado, ainda falando, né, um pouco ainda da esfera estadual, a ferramenta jurídica, né, que é o habeas corpus preventivo, né, que, na verdade, ele garante ao portador, né, de um plantio individual com a finalidade medicinal não ser preso, né? E essa ferramenta é de responsabilidade do judiciário estadual. E a gente observa que isso vem aumentando progressivamente, né? 2016 eram 3 casos, depois passamos para 2017 para mais 9 casos.
em 2018, né, já foram mais 16, em 2019 mais 25, em 2020, só nos primeiros 7 meses, foram 42 HC preventivo para o plantio individual para fins medicinais. Está vendo como se fosse, né, não vou dizer assim, uma liberação, mas será que o judiciário está garantindo um direito para as pessoas que o executivo e o legislativo não está conseguindo garantir? Eu acho que as pessoas estão procurando alternativas para poder viabilizar um produto à base de cannabis para atender uma demanda pessoal ou familiar. Não encontrando outras formas, o próprio judiciário, e não tendo outras regulamentações, o próprio judiciário está tentando resolver isso com a questão do cultivo individual. A gente sabe, né, que tem muitas pessoas que têm experiência no cultivo, sabem fazer um controle. Agora, muitos também não têm. Então, a gente discute muito a questão da qualidade do produto no cultivo individual, no autocultivo, né? Então, acho que essa é uma questão, eu acho que é importante até a gente não tocou nesse assunto no nosso substitutivo, né, porque é um assunto que seria muito polêmico a discussão dele, eu deixei de fora para deixar ser tratado em outro momento, ou alguém apresenta uma emenda lá na hora lá da discussão e vê o que acontece, né? Mas eu acho que nós temos essa situação, uma situação real que está acontecendo, tem uns 150 habeas corpus aí de autocultivo, né, que tem hoje no país. Deputado, eu já tive essa discussão com o Emílio Figueiredo, advogado lá do Rio de Janeiro, né, um grande amigo, assim também como o Dilson, de uma rádio aqui de São Paulo, muito bacana, Arts Club, que é a questão, agora não falando mais da planta cannabis, tá fazendo assim, do genérico, indo para o genérico. Na sua opinião, né, é de competência do Estado legislar se uma planta deve ou não existir? Eu acho que não. Eu acho que não. Se uma planta deve ou não existir, acho que hoje, do jeito que o Brasil é configurado, eu acredito que cabe ao Ministério da Agricultura isso. Minha opinião, assim, não sei se estou correto. Não, é que nessa né, conversa que eu tive, né, com eles, a nossa opinião é que o Estado ele pode regulamentar como uma planta deve existir, né, mas que não seria da competência do Estado, né, ele legislar se isso deve ou não existir, porque o que parece que para o nosso Estado, né, a cannabis é uma planta que não deveria existir, né, por essa proibição. Desculpe, quando você fala Estado geral? Brasil, exatamente. Desculpe, eu estava entendendo outra coisa. Estava entendendo que Não, Estado, desculpa, não. Estado do Paraná, o Estado não, Estado nacional. Estado Né? nacional. Se é de competência do governo, legislar se uma planta deve ou não existir. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se ela não for uma planta nativa, eu acredito que sim. E aí a gente já tem uma discussão, né, até quando nativas, a cannabis, exatamente, né? Deputado, assim, daqui a pouco a gente está encerrando, né? Já terminei as perguntas que eu tinha para fazer, né? Mas muita gente está me perguntando que é uma coisa que também fiquei muito interessado em saber. Está tendo alguma medida, alguma investigação sobre esse acordo, né, entre a Fiocruz e a Prata e Dona Dulce sobre fornecimento de óleo? Porque isso, quando o médico prescreve um óleo full spectrum, não é o óleo da Prata e Dona Dulce que ele está prescrevendo. E não estou nem me referindo, entrando no mérito se funciona ou não. Né, mas é um óleo diferente que a maioria dos médicos prescrevem. O óleo deles é um CBD isolado. Isso. Né? Está sendo tomada alguma medida, deputado? O senhor tem conhecimento disso ou não? Olha, a gente veio de um processo eleitoral, né? Então, todo mundo sabe quem é da política estava envolvido aí no processo eleitoral. Eu tomei conhecimento através da matéria da Veja, tá? Falar aqui bem claro, da Sim. Veja, do Ricardo Amorim,
inclusive eu dei uma entrevista hoje para ele, eu e o Paulo Teixeira, né? Nós estamos fazendo o quê? Nós vamos pedir uma audiência, eu e o Paulo Teixeira, com a presidente da Fiocruz, para tomar conhecimento deste acordo, que me parece que é sigiloso, nós queremos saber por que ele é sigiloso, tá? E junto com isso, daí vamos fazer um pedido de informação conjunta para a Fiocruz, para o governo federal como um todo, para saber como que aconteceu isso e por que aconteceu dessa forma, principalmente assim, porque se é um laboratório que importa um extrato, por que eu não posso licitar? Sim, exatamente. Deixa eu licitar para ele qual que é mais barato. Eu não sei por quanto Sim, é esse acordo. Se é nos 2.000, se é nos 1.500, se é no 1.000 o frasco, entendeu? Então, vamos sim. licitar, vamos dar oportunidade para que as outras empresas que também produzem fora do Brasil, com extrato produzido lá fora, possa também entrar numa concorrência. Já que quer fazer concorrência, vamos fazer uma concorrência, vamos comprar o mais barato para distribuir, dentro dos critérios, para distribuir daí, entendeu? Então, assim, isso que Seria é uma coisa mais democrática, né? toda a vida, não tem nem Então, compartilhamento. Não dá para dizer assim, que o laboratório é brasileiro, daí não é essa a questão. Porque qualquer laboratório no Brasil poderia importar o extrato e produzir aqui também, entendeu? sim. E produto não precisa fazer Deputado, todo aquele trâmite. E produto não precisa fazer todo aquele trâmite na Anvisa. Né? Para a sim. RDC, era só ele apresentar que já está usando em outro lugar e que está produzindo aqui no Brasil. Então, era uma coisa simples de estar fazendo essa licitação. Vende na farmácia com receita, mas a gente não pode chamar de medicamento, temos que chamar de produto. Deputado, tem muita gente perguntando aqui, sei que não é da esfera do deputado, mas você com certeza, acredito que ficou sabendo que caiu a liminar que concedia o plantio da PEP. O senhor chegou a tomar conhecimento disso ou não? Fiquei sabendo hoje, de Que ouvir pa... dizer. Entendeu? Então, parece que a Anvisa Tá, assim, recorreu a essa liberação, que tem muita gente perguntando, mas eu sei que isso não pertence, né? Então, dentro do CChat, aí, talvez a gente encontre, talvez não, a gente vai encontrar aí na matéria do Charles falando aí os motivos dessa situação da APEP, que não é da esfera do legislativo. Mas a gente fica muito chateado com isso, né, deputado? Que aí voltamos a uma única associação, né, a Brás, né, do meu amigo Cassiano, mas é a única que tem a legalidade da venda do óleo, né? Isso é muito triste e pouco democrático. total. Eu acho assim que a PEP está fazendo um grande trabalho, fazendo pesquisa também, se estruturando, tá? Uma oportunidade também, uma oportunidade nova, igual outras associações que nós temos, que estão tentando também a autorização para fazer o seu cultivo, que no projeto nosso estariam todas elas contempladas de uma forma muito transparente, muito regular, né, de seguir todas as normas de segurança de cultivo e seguindo também processos de qualidade também, para que o produto que for distribuído, a gente saiba o que tem de THC, o que tem de CBD, quer dizer, uma coisa totalmente controlada. Então, o projeto das associações que estiverem legalmente constituídas, poderem também estar produzindo os seus produtos aqui no Brasil e distribuindo para os seus associados. Com certeza. Mandar um abraço aí para o doutor Wilson, né, um grande amigo, foi para Israel comigo, conheceu o professor Rafael Mechulan, né, tivemos uma experiência muito bacana. O Wilson, que é professor de psiquiatria da Universidade Federal de Roraima, um abraço. Deputado, estamos chegando no final da nossa live. Mais uma vez o CChat agradece muito, né, o senhor e a Michele pela oportunidade dessa conversa. E eu gostaria de deixar aí os últimos 5 minutos finais, né, o microfone aberto para que o senhor possa aí deixar o seu recado, mas já fica o nosso agradecimento, principalmente do senhor estar levantando essa questão da Anvisa, que é uma questão muito séria que merece toda a sua atenção. Bom, eu queria também agradecer, Pedro, a oportunidade de estarmos falando aqui dessa forma descontraída sobre o projeto. Acho que é muito importante todo mundo conhecer bem a ideia de que a gente está passando, fazer essa discussão bem feita e dizer assim,
quando nós começamos a montar o projeto, a gente tinha uma ideia. A gente chegou no final numa ideia muito boa. Por quê? Assim, o projeto, nosso instrutivo, diz assim, quem pode produzir, quem pode plantar é pessoa jurídica. Para plantar, tem que pedir autorização para o governo. Tá? Tem que pedir, você vai plantar para finalidade medicinal, pede para a Anvisa. Você vai plantar para fim industrial, pede autorização lá para o MAPA, para o Ministério da Agricultura. Você tem que dizer quanto você vai plantar. Quanto você vai plantar. Eu vou plantar 10, 15, 100 plantas de cannabis psicoativa, 100 não psicoativa. Você vai pedir autorização por número de plantas. E quando é industrial, você vai dizer a área que você vai plantar. Vou plantar 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Nós mudamos uma coisa que é a questão da psicoatividade da planta. Nós consideramos planta psicoativa de cannabis aquela que tem 1%, mais de 1% de THC. Tá? E planta não psicoativa, planta não medicamento, tá? Planta. E planta abaixo de 1% não psicoativa. E cânhamo abaixo de 0,3%. Então, fizemos três coisas diferentes. Acima de 1, abaixo de 1, abaixo de 3 cânhamo. Tá? Medicamento, daí acima de 0,3 psicoativo, não 0,2, está acima de 0,3 psicoativo, seguindo mais ou menos o que os Estados Unidos faz em questão de medicamento, e não seguindo a agência europeia, que usa 0,2, nós estamos usando 0,3 para medicamento aqui para cima ser psicoativo, e não isso para finalidade prescritiva, de receituário que a Anvisa, e usa o receituário que a Anvisa está dizendo que é para usar. Tá? Daí, o medicinal, uso veterinário e uso humano, usando os mesmos critérios humano e veterinário, tá? Usando os mesmos critérios para humano e veterinário. E também colocamos daí na questão do industrial as finalidades diversas que tem, sendo que alimento só pode ter até 0,1% é resíduo de THC, tá? Porque você não consegue fazer puro, sabe que é muito difícil, daí alguém acha lá o 0,001, daí vai dar problema em todo o negócio daí. Então até 0,1 a gente deixou daí, tá? Agora os outros, isso vai fazer celulose, vai fazer papel. Papel pode ter até o 0,3, não tem problema nenhum, porque ninguém vai comer o papel até 0,3 de THC, tá certo? Vai fazer tecido, vai fazer uma roupa com base de cânhamo, pode ter até 0,3. Então assim, ele está bem... E a pesquisa segue as normas de pesquisa que já existem no Brasil. E se a pessoa vai fazer pesquisa acima de 0, para fazer produto ou medicamento acima de 0,3, ou vai usar a planta lá acima de 1 e vai pegar e vai seguir a regra que já está no projeto de como tem que fazer. Então, assim, eu acho que ele tá bem arredondado. Vamos dizer assim. As associações entram nesse processo igual a legislação das farmácias vivas, tá? Entra também nesse processo todas as farmácias magistrais, que são super importantes, desde que tenham uma autorização específica da Anvisa para isso, tá? E, enfim, acho que ele tá completo desse jeito, assim, está bem completo, acho que está atendendo tudo. Talvez tenha algum ponto que alguém possa reclamar aqui ou ali, mas eu acho que, no geral, ele não está atendendo nada que se trata, não trata sobre o uso recreativo, não trata sobre o uso religioso, ritualístico, não trata sobre autocultivo, tá? Não trata dessas formas e não trata também do uso medicinal fumado. Tá? A gente não trata desse assunto, desse assunto, inclusive. Tá? Para não deixar nada para ninguém ficar querendo dizer que o projeto vai liberar tal coisa. Tal. E depois discute as outras coisas, discute parte daqui, depois discute. Outro dia discute, entendeu? Já é um ótimo começo, deputado. A gente ter esse avanço é excelente. Não contempla todo mundo, não, mas a gente vai ter tempo para isso. Mas é aquilo que o senhor falou, acho que a mensagem dessa live quem lê o projeto não tem como ser contra. Né? É uma questão de leitura. Né? Então a gente vai, né, enquanto sociedade civil, pressionar os outros deputados e senadores para que pelo menos leiam, né, esse projeto. Em nome do Sechat, só tenho a agradecer ao deputado. Valeu, Pedro. Abraço para todos que participaram aí. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigado aí. Mari, Gô, todo mundo aí. Tchau, tchau, gente.
Vamos.